Isto é o número de trabalhadores por conta de outrem, ao mesmo tempo aumentaram os contratados a prazo e o número de trabalhadores por conta própria, que se calhar uma boa parte deles pertencerão à chamada economia paralela. Eu pergunto, que medidas concretas é que o Governo estará a pensar em 87, pensar aplicar em 87, para combater, de facto, esta chaga social, que, pelos vistos, é a única área em que o Governo parece não ter ainda grandes resultados para apresentar? O desemprego em Portugal tem vindo a ser reduzido. Isto é reconhecido pelas instituições internacionais. Mas trata-se de um processo lento, gradual, como dizia há pouco. É impossível reduzir rapidamente o desemprego. O nosso objetivo é que o desemprego seja gradualmente reduzido ao longo dos próximos 4, 5, 6 anos. E para isso temos um programa que recorre intensamente ao investimento. É por aí, é investindo que nós criamos postos de trabalho e, portanto, reduzimos o desemprego. Mas não há investimento sem clima de confiança. Então nós procuramos, ao longo dos últimos 12 meses, criar, reforçar, consolidar a confiança entre os agentes económicos. Sabemos hoje que o clima de confiança em Portugal está mais alto do que nunca nos últimos 12 anos de democracia. São mesmo, mas quais são os elementos para aferir a confiança? Olha, para além de indicadores, para além do investimento, para além de indicadores indiretos que têm a ver com a balança cambial e com o regresso de capitais ao país, como sabe, ao longo destes anos os capitais foram saindo ou não entrando através de movimentos mais ou menos subterrâneos, alguns ilegais, outros, enfim, dependem da vontade dos agentes económicos. Ninguém pode obrigar um imigrante a mandar para cá as suas remessas que tem acumuladas. Pois, mas então quanto é que regressou? Regressaram muitos milhões de contos. Mas isso centenas de milhões? Dezenas de milhões? Dezenas de milhões de contos? Muitos milhões de contos que se refletem num excelente nível de reservas cambiais do Banco de Portugal. Que tem várias explicações. Será para durar muito tempo ou só alguns meses? Acho que se este clima de confiança se mantiver, certamente que vamos assistir a este movimento de regresso de capitais, de afluxo de capitais a Portugal durante bastante tempo, o que é muito positivo. Eu fiz a pergunta porque, apesar de tudo, os empresários, e mais uma vez cito o Presidente da CIP, não estão tão aliados quanto se poderia pensar em relação à situação política e ao facto, à circunstância do Governo ser minoritário, porque ainda recentemente o Dr. Pedro Ferraz da Costa dizia, bom, não se sabe por quanto tempo é que este Governo vai durar, 3 meses, 6 meses, 1 ano, com tais dúvida como é que nos poderemos governar. Isto era o Presidente da CIP que afirmava. Portanto, há razões políticas que poderão estar, de certa maneira, a minar esse clima de confiança que o Governo gostaria, enfim, de ter em Portugal. Bom, o que lhe posso dizer, para além daqueles indicadores indiretos que têm a ver com a balança cambial, é que há um indicador publicado por uma instituição que sistematicamente, periodicamente, recolhe informação sobre a confiança das famílias portuguesas, e esta confiança reflete-se no meio empresarial, como não pode deixar de ser, porque é um indicador de clima geral, de confiança. Mostra o seguinte: em 1980, que teremos atingido o máximo da confiança ao longo dos anos de democracia, até 1980, seguramente que foi. Mas depois, em 1981, nos anos seguintes, esse indicador de confiança caiu para cerca de metade, manteve-se nesta baixa durante os anos de 82, 83, até 85. E no final de 85, ao longo destes 12 meses, que terminaram agora, em outubro de 86, que o indicador é até outubro de 86, subiu rapidamente e ultrapassou o nível de 1980. É um indicador objetivo, não depende da nossa vontade, resulta de uma recolha por amostragem das opiniões das famílias portuguesas. Sr. Ministro, eu volto a outro aspecto, talvez menos positivo. Mas deixe-me só concluir o seguinte. Não vou dizer que isto depende exclusivamente da política económica do Governo, da política geral do Governo. Seguramente que depende. Mas também depende, por exemplo, da presença de Portugal no mercado comum europeu, porque isto reduz algumas incertezas e introduz algumas certezas em contrapartida. É importante para o clima de confiança. Eu queria abordar de novo a situação do mercado de trabalho.
sabendo-se que existe um desemprego importante neste país, está-se a assistir a fenómenos de desregulamentação de certos aspectos do mercado de trabalho. Por exemplo, trabalho feminino à peça ou domicílio em setores tradicionais. Ouve-se falar, embora ninguém até agora tenha quantificado a dimensão deste problema, a expansão de trabalho infantil, por exemplo, em setores tradicionais. Sr. Ministro, falou mesmo agora das características de um governo social-democrata. Um governo social-democrata não teria em primeira linha, digamos, o combate a estes fenómenos negativos no mundo laboral, das empresas e do trabalho? As medidas específicas da política de trabalho, da política de emprego, acho que deverão ser postas ao Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Compreendo que seria, da minha parte, quase deselegante estar a pronunciar-me em nome dele. Mas, voltando ao nosso objetivo de combate do desemprego, que tem a ver com investimento, penso que se nos próximos anos o investimento, como é meta nossa, crescer a um ritmo de 9 a 10% ao ano em termos reais, o desemprego gradualmente, ano após ano, mas com segurança, sem reversibilidade, o desemprego poderá ser reduzido para uns níveis muito satisfatórios para a economia portuguesa no fim da década de 80, início da década de 90. Mas para isso é preciso, de facto, que o investimento se faça, sabe? A criação de postos de trabalho em Portugal, como em qualquer outra economia, não se faz por decreto-lei. Faz-se, de facto, através do investimento das pequenas, médias e grandes empresas. E esse investimento deve ser decidido segundo critérios empresariais, não é segundo critérios políticos ou critérios da administração pública, porque estes falham sempre, têm falhado redondamente, e nós temos aí alguns exemplos. Sr. Ministro, 1986 foi, do ponto de vista económico, um bom ano para Portugal. Agora, o que a maioria das pessoas quer saber é se é previsível que essa situação se mantenha nos próximos anos. E ainda, se temos aproveitado este tempo para nos desenvolver e para nos tornarmos mais fortes, ou se é a tal oportunidade perdida de que fala a oposição. A oportunidade perdida. Eu acho que nós aproveitamos excelentemente a oportunidade em 1986 e vamos continuar a aproveitar as oportunidades que forem surgindo à economia portuguesa e ao país. Nos próximos anos, a nossa política económica está traçada, já estava quando iniciamos funções, para um prazo, um horizonte de 4 anos. Há uma estratégia nessa política económica. Os objetivos não são de curto prazo, não são para um ano. São para 4 anos, ou 5, ou 6, conforme os objetivos, a natureza deles. E posso assegurar-lhe que 1987 vai ser um bom ano, como o foi 1986. A inflação vai continuar a cair, o investimento vai continuar a crescer, a produção nacional vai continuar a crescer, o emprego vai continuar a crescer, o desemprego vai descer gradual e lentamente, como é possível em Portugal. Mesmo esperando uma envolvente externa menos favorável que a de 86. Mesmo contando com isso, porque é esse o nosso pressuposto das nossas projeções. As contas externas em 1987 vão ser encerradas com saldo positivo. E as contas públicas, as finanças públicas, vão, em 1987, ser executadas com a mesma disciplina e o mesmo rigor como foram em 1986. Sr. Ministro, mas a pergunta da Margarida Marante era se, depois deste ano de 86, a economia portuguesa estava mais robustecida para responder de boa forma a eventuais perturbações externas, ou venham elas de onde vierem. Está? Pois claro que está, desde que haja crescimento económico, como houve em 1986, desde que o investimento cresça como cresceu em 1986, por definição a economia está mais forte do que estava no início do ano de 86. E vamos apostar neste fortalecimento gradual e sem voltar atrás nos próximos anos. Ora, o Sr. Ministro tem falado que não se pode voltar ao círculo vicioso da desvalorização da moeda para defender a concorrência externa.
Só há um outro caminho, que é tornar mais competitivas as empresas. Ora, os investimentos